Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mereu Talks. Sou o Ivan Cruz, cofundador da Mereu. Estou aqui com a Mari, que é a nossa produtora desse podcast, também a nossa gestora de comunidade. Tudo bem, Mari? Tudo bom, Ivan. Os episódios aqui estão ótimos, hein? Gostando demais. Exatamente. E esse episódio vocês podem ver um cenário diferente, novo, porque é muito especial. Nós estamos em Recife, Pernambuco, entrevistando pessoas de altíssima relevância, com cases muito bacanas. E hoje eu estou com uma pessoa super especial, que é quem propiciou essa intertemporada aqui em Recife. Luciana Leão, diretora de Gente e Gestão do Grupo Ser Educacional. Muito obrigado por proporcionar todo esse encontro com as pessoas aqui. É um prazer para mim, obrigada pelo convite. Que bom que eu pude ajudar um pouquinho, né, essa mobilização do pessoal, mas estamos todos muito felizes com o programa aqui em Recife. Que ótimo. Vamos conversar hoje, gente, com a Luciana sobre aprendizado que seja mais estratégico e aplicável. Antes da gente começar a falar sobre o tema, né, eu vou pedir a Luciana para se apresentar, porque a Luciana tem uma vasta experiência, transformou várias empresas. Só para vocês conhecerem um pouquinho mais dos projetos, da trajetória da Luciana. Eu vou tentar fazer um resumo, né? Senão o podcast vira a história profissional fazer de uma Luciana. longa-metragem. Isso quer dizer que eu tô velha. Nada. São quase 30 anos de experiência na área. Comecei na Brahma. Não era Ambev ainda, né? Era Brahma. Então foi quando tudo começou. E participei de várias operações, tanto fabril quanto distribuição e vendas, que foi realmente uma escola grande na minha carreira. Mas já saí de lá há alguns anos, né? Saí em 2007, então muita coisa aconteceu pós isso. Participei de direção de algumas empresas, tanto de capital aberto ainda em São Paulo, e num determinado momento apareceu a oportunidade de voltar para Recife. E tive a oportunidade de conhecer também empresas de gestão familiar, que eu ainda não tinha vivido essa experiência, que me deu mais competências, mais desenvolvimento profissional. Eu acho que foi completando, né, um pouquinho a minha experiência. Aqui em Recife passei por empresas tipo Brena Cimentos, a MV, né, que é a empresa de tecnologia na área da saúde. E aí, na loucura da pandemia, tudo aconteceu, tudo mudou. E aí eu fui para engenharia, 2A Engenharia em Natal, que amei, uma empresa familiar também, mas que amei trabalhar nesse mercado. E há 2 anos eu vim para o Grupo Ser Educacional. O Grupo Ser Educacional é um grupo enorme, né? Nós temos 13 mil colaboradores. Muitas pessoas não conhecem a marca, né? Tipo, aqui na região Nordeste é a Uninasal. Quando vai lá para o lado do norte é a Unama, a Uninorte. Aí em São Paulo tem a UNG, né? Sei lá, em Fortaleza a gente tem a Uninasal, mas tem a Unicet, que é uma marca conhecida. Então, quando a gente apresenta o grupo, o pessoal meio que surpreende, né? E é realmente um desafio muito bonito na área da educação. A gente trabalha com transformação de pessoas, né? Eu sou pedagoga, mas nunca trabalhei com educação. E aí eu brinco com a minha mãe, que a minha mãe sempre quis que uma filha fosse professora. E aí eu falei para ela: mãe, já tô com o pé lá dentro. E eu ando pela empresa, todo mundo me chama de professora. Então já comecei. Daqui a pouco eu tô na sala de aula sendo de verdade professora. Mas está sendo um desafio muito legal. Na verdade, uma construção, né? Entrei lá junto com o time e junto com toda a liderança, com o presidente e todos os diretores executivos. Estamos num trabalho muito legal, muito rico de desenvolvimento e evolução nesses processos, tanto de resultado quanto de pessoas. Você falou em aprendizado, aqui já é uma aula que você está, né, que a gente vai levar para várias pessoas. Espero que possa ajudar. Mas esse é até um desafio, né, Luciano? Quando a gente olha para a questão das organizações, das corporações, desenvolver as pessoas, os líderes, mas as pessoas em geral, de forma eficaz,
né? É um desafio, né? Às vezes você vê empresas não gastando todo o recurso em treinamento ou gastando tudo, mas qual que é o retorno? Como que você vê essa questão? É isso mesmo que acontece ou não? Ou quais são as barreiras de tornar essa aprendizagem mais eficaz no dia a dia das pessoas? Você já teve aqui, você passou por aqui várias profissionais da área, né? Acompanhei algumas. E toda hora a gente traz o conceito do RH próximo da estratégia. Uhum. É isso que é o matador, né? Matador não, né? Vivedor. É isso que faz tudo funcionar, né? Então, quando a gente vem com programas ou com projetos, que seja de aprendizagem, que seja de qualquer outro processo dentro dessa área, se a gente faz isso desconectado do que a empresa está construindo para o futuro dela, como estratégia, como negócio, não vai funcionar, né? Eu conheço algumas empresas e às vezes eu sou visitada por algumas empresas fornecedoras com um pouco de modismo, né? Trazendo práticas que os outros fazem, outras empresas estão usando esse tipo de ferramenta ou de processo, e não funciona assim. Né? Você precisa conhecer bem do seu negócio, ou o máximo possível, né? Porque tudo é aprendizagem. Né? Então, por exemplo, eu estou há 2 anos no Grupo C Educacional. Eu estou em processo de aprendizagem sobre o negócio. Né? Então, a cada reunião, a cada momento de discussão de negócio, cada conversa com o presidente, com diretores, é um aprendizado para mim. Por obrigação, eu trago isso para dentro da minha área de gente de gestão, para que minha equipe também tenha esse posicionamento mais voltado ao negócio. E aí sim, os programas que são desenvolvidos têm sustentação. Senão, ele realmente não tem continuidade. Vira uma coisa bonita, todo mundo gosta. Quem é que não gosta de um grande programa que vai para salas de treinamento com caderninho, com não sei o quê, tudo organizado, todo mundo gosta. Você leva um pouco de aprendizado? Leva. Mas ele no seu dia a dia não vai sustentar porque ele não está vinculado ao que de fato é a estratégia do negócio. Acaba virando algo guardado no diretório, no computador ou na gaveta da mesa, né, se for impresso. É verdade. E muitas, né, tem empresas ainda que adotam treinamentos muito padronizados, principalmente ali para as lideranças, né? E Lu, como é que a gente pode trazer, ou na sua própria experiência, como que a gente pode desenvolver trazer um treinamento de líderes mais eficaz, até no Grupo C mesmo? Como que vocês trabalham isso? O Grupo C vem desenvolvendo sua liderança há bastante tempo, né? Depois que eu cheguei, a gente vem dando continuidade, obviamente tudo, a gente bota uma pitadinha, melhor aqui, alguma coisa não funcionou antes, a gente dá uma revisada, mas a gente vem com alguns programas interessantes. Eu acho que, mais uma vez, né, a gente está falando de pessoas, então assim, esperar que as pessoas tenham o mesmo resultado, o mesmo comportamento e a mesma resposta a um programa, esquece, né? Isso é ilusório, né? Tem pessoas que estão no início de liderança, tem pessoas que já estão bem mais amadurecidas em liderança de projeto, tem gente que já é líder de líderes, que é outra complexidade. Então, não dá para a gente padronizar, como você falou, os programas, né? No exemplo lá do Grupo C, por exemplo, um papel de liderança bem início são os coordenadores de curso. Então, a gente tem no Brasil em torno de 500 coordenadores de curso, espalhados no Brasil. Então, a gente tem programa que a gente chama de trilha, né? Do Coordena Mais, que a gente cria os nominhos nas empresas para caracterizar, né? Então, esse nosso programa Coordena Mais, todo novo coordenador, quando assume, ele tem uma trilha de conhecimento para poder ele estar mais preparado para aquela função que ele vai exercer. Programa de liderança já mais amadurecida, mais estratégica, vamos chamar assim, a gente tem o Lidera Mais, que é um outro programa que a gente está iniciando agora, por exemplo, que já é um programa construído com base nas estratégias da organização. Então, recentemente a gente fez uma revisão do nosso planejamento estratégico. Então, reposicionamos o grupo no que se refere à missão, à visão e os nossos valores. Mudou completamente? Não faria sentido também mudar, né? A empresa é a mesma, com desafios semelhantes, mas ajustamos e revisamos alguns pontos. Com base nisso, o que é que a gente precisa fazer? Fazer tudo isso acontecer na empresa.
porque senão fica no quadrinho, fica no papel, fica na reunião de diretoria. Então, a gente foi fazendo as amarrações. Então, pegamos os valores, por exemplo, e transformamos eles em competências. Quais são as competências que vai suportar esses valores? A competência, ela se transforma em comportamentos esperados. Então, que comportamento a gente quer dos nossos líderes com base nas competências que sustentam os valores da companhia? Todo mundo tem que estar alinhado com isso. E óbvio que o programa de liderança desses líderes tem que estar baseado nisso. Porque senão fica desconectado. Aí a gente vai para a visão. A visão é revisada, lógico que isso tem que ser desdobrado na companhia. Né? Então, a gente tem que transformar isso em metas para os diretores que façam aquela visão da empresa chegar. A minha meta, ela tem que ser desdobrada para a minha equipe. Então, aí vai juntando tudo tem essa conexão. Então, né, o programa de desenvolvimento do líderes não é só a aula que ele assiste. É todo esse contexto. Então, ele é formado, a gente no Grupo C já tinha um modelo de gestão, né, de resultado, mas fizemos uma revisão, né, e a gente agora, todos os líderes da companhia sabem o que se espera deles com relação a resultado. Se um desdobramento de metas ele é feito, bem feito, isso óbvio que vai ajudar a companhia a alcançar os seus resultados, é consequência se cada um fizer seu pedaço. Por outro lado, como fazer isso? Eu não sou líder sozinha, tenho uma equipe. Né? É impossível, líder sozinho não faz nada. Então eu tenho que desenvolver ele nas competências que vem lá dos valores, lembrando, que vai fazer o como. Né? Como em comportamento, como em posicionamento, como em condução, como em liderança de time, ele vai fazer com que tudo isso aconteça em resultado no final da linha. Que é o que obviamente a gente quer um ambiente saudável, as pessoas felizes, mas a gente tem que trazer retorno para o acionista. E a área de gestão, a área de recursos humanos, tem que estar com esse mesmo viés, com esse mesmo alinhamento com a estratégia da companhia. Fazendo assim, aí funciona. Né? As pessoas se entendem, se conectam, né? Vê propósito, vê sentido. Faz sentido isso agora. Eu estou entendendo por que eu estou aprendendo isso, estou entendendo por que eu estou com essa meta. Então, acho que isso tudo se amarra num processo lógico de condição de resultado. É isso que eu ia te perguntar, né? Isso que você falou exatamente, até a Harvard Business Review tem pesquisas mostrando que um dos principais erros é essa falta de conexão. Mas uma vez que você cria, como que você garante que isso não se perca, né? É o que? Processo, cultura, tecnologia? Como que você enxerga, né, que isso, que as pessoas elas podem implementar e não se perder? Veja, tudo que você falou faz parte, né? Processo, tecnologia, cultura, que você falou aí. Tudo isso tem que fazer parte do grande projeto, vamos chamar assim, né? E o que é que faz para não se perder é não fazer ações pontuais. Perfeito. As coisas têm que estar conectadas e com continuidade. É feito o lifelong learning, né? É um processo de aprendizado constante, a gente não pode parar, né? Então, se a gente lança um conteúdo, lança um processo, faz ali pontualmente, início, meio e fim, encerra, fechou, acabou, nunca mais volta, não fez o menor sentido, não ajudou em nada. Então, vamos falar um pouquinho só, né, complementando aqui com relação a competências, por exemplo. A competência, ela tomou como base para fazer o programa de liderança. Perfeito. Né, na parte de soft skills, né? Então, não adianta eu fazer um programa de formação de líderes que não reforce os comportamentos que eu estou dizendo que eu quero na companhia, né? Então, obviamente, isso tem que estar vinculado. Aí eu faço um programa de liderança, termino o curso, termino as aulas, os módulos, pronto, parou? Não. Essas competências, elas têm que também ser fortalecidas e alimentadas em processo de avaliação, em alinhamento de expectativas no que se refere aos resultados, que eu falei antes das metas, com os comportamentos nas competências. Planos de desenvolvimento, feedback, meu Deus, feedback é tudo. Né? Eu acho que todas devem ter falado isso aqui, ou todos. Feedback, a gente fala que tem que ser visto como um presente, né? Um ato de amor. Sim. Eu estou dando a você a oportunidade de você ver em que você precisa reforçar e melhorar. Vê que presente lindo, maravilhoso, de graça.
Né? A gente tem ferramentas, inclusive, que pode registrar isso. Exato. Mas nem precisaria. O processo do feedback. Ó, vou almoçar contigo hoje, vamos bater um papo? E ali fazer um momento de desenvolvimento, né? Através de feedback transparente, sincero. Conversas duras, difíceis, que às vezes são necessárias, mas precisam ser feitas. É justo para o outro lado, quando você faz uma conversa dura, né? Porque o outro lado precisa saber que tem oportunidades de melhoria a serem desenvolvidas. Tudo isso é um programa de liderança, tudo isso é um programa que tem conexões e que faz ser sustentável. Porque senão... E a conexão vai fazer ter sentido, né? Porque é ruim quando você não entende isso aqui pra quê? Conecta com o quê? Isso. Né? Um programa isolado. As falas têm que estar fazendo sentido. Então, por exemplo, a alta administração de uma empresa, a gente precisa entre nós estar muito bem conectados. Perfeito. Quando fala de estratégia, o caminho que a empresa quer seguir, a missão, a visão, os valores, isso na alta administração tem que estar assim, bem justinho, todo mundo falando exatamente a mesma língua para poder passar isso para o nosso time. Ah, Luciana, é robotizar o processo, é fazer todo mundo seguir ordem? Não, é mostrar conexão e sentido para todo mundo andar para o mesmo lado. Então, se eu tenho um colaborador que, por algum motivo, não está trazendo em atitudes, em liderança de time e em resultado, aquilo que a gente está construindo nesse processo todo, aí lá vem as avaliações e os feedbacks para dizer, cara, não é esse o caminho que a gente está construindo. A gente precisa moldar isso. E não quer dizer que está certo ou errado. Não está alinhado com o que a gente está construindo. E aí cabe, né, obviamente, a oportunidade de se desenvolver, melhorar, se conectar mais a esse processo todo, ou uma decisão que normalmente é mais dura, mas que é, né, passível de acontecer, do próprio colaborador dizer, não me encaixo nisso, ok, tudo bem. Ou a empresa também, né, tomar uma decisão de cortar o vínculo e quebrar um contrato. Mas isso não é para ser a primeira decisão, obviamente, depois de toda essa construção e todo esse processo de acompanhamento está acontecendo. Então, a gente conversou antes, vamos falar de liderança, da formação de líderes, mas tudo é tão conectado que não dá para trazer só isso, né? Porque tem que estar, né? Um sistema mesmo. Né? Tem um autor que ele fala que a liderança está no centro de tudo, né? Então tá, né? A liderança, ela tá... Para que eu, líder, existo? Vamos lá. Para que a empresa me contrata como líder? Para equilibrar, né? Que a expectativa que a empresa tem, o desafio que ela coloca, que os investidores, aí depende da empresa, do tamanho dela, enfim, mas os desafios que ela tem para alcançar. E, por outro lado, um monte de gente que a gente precisa administrar, que tem, né, vontades individuais, que tem expectativas de vida diferentes, com histórias de vida diferentes. Eu, líder, tenho que saber tentar, pelo menos, né, equilibrar isso, o que não é fácil. Né? Então, como é que a gente faz com que todas essas ferramentas façam sentido para que isso aconteça? É isso o grande desafio. Perfeito. E falando também sobre essa questão de treinamento e desenvolvimento de líderes, o pessoal encontra... A gente tem, né, contextualizando, a gente tem uma comunidade ali com mais de 500 RHs e às vezes a gente bate papo ali com eles e a gente percebe que engajamento dos líderes no treinamento é um gap. Às vezes a pessoa vê o treinamento, assim, o desenvolvimento dela, o treinamento, enfim, como algo muito distante ali da realidade. Não... talvez, às vezes ele não enxerga tanto, talvez, esse valor, sabe? Mas, Lu, eu queria saber de você, quais estratégias de engajamento as pessoas, os RHs, eles podem utilizar nesse processo do treinamento e desenvolvimento dos líderes? Perfeito. Esse é um desafio, de fato, assim, né? É uma constante discussão e conversas internas que a gente tem. Como eu falei, né? A gente tem dentro do mesmo ambiente vários níveis de maturidade de liderança, né? Tem alguns profissionais mais amadurecidos, né, falando profissionalmente, que entendem o seu papel, outros que ainda estão em formação. De novo, a grande, para mim, vou ser um pouco repetitiva, mas acho que a grande ferramenta que a gente tem na mão para poder fazer com que esse engajamento aconteça é que faça sentido para ele, o líder, e ele tem que entender que aquilo vai ajudar ele a bater meta. Porque não é assim? A nossa vida não é assim. A gente tem um monte de desafio, um monte de reuniões o dia todo, agenda lotada.
Aí lá vem você com mais uma agenda na minha vida, onde eu vou ficar não sei quanto tempo dentro de uma sala ou online, né? Sem estar olhando para o que, a princípio, entre aspas, para quem não está me vendo, é prioridade, né? Que é a minha meta lá. E como é que eu vou ficar aqui realmente conectado? É que se eu sentir que aquilo dali, se a empresa passar isso para ele, que aquilo dali está conectado com todos os outros e que aquilo vai ajudar ele a bater meta. Porque se ele é líder, ele tem uma equipe ali, sei lá, 5, 10 pessoas. Tem alguns que tem muito mais que isso. Mas você não vai sozinho bater a sua meta, você precisa mobilizar o seu time para bater essa meta. Então não é só técnica, você tem que saber lidar, porque aquelas 10 pessoas que estão ali com você, cada um é um mundo, cada um teve sua experiência de vida, cada um tem sua expectativa, né? Tem alguns que têm um histórico de vida que traz adoecimento mental junto. Tem pessoas com maturidade diferente, que você pode cobrar mais forte, o outro você tem que fazer de uma forma mais de acompanhamento, com um pouco mais, talvez, de suavidade, vamos dizer assim, né, no dia a dia. Enfim, se o líder entender esse papel dele e que esses programas, se de fato estiver bem feito, vai ajudar ele a tudo isso, ele vai se conectar. Agora, vai ter aquele percentual que não se conecta? Vai, como tudo na vida, né? A gente não tem 100% de engajamento em nada. Mas já é ele entendendo que aquilo, para que é aquilo? Para você entregar esse resultado. E alguns outros programas, que aí, de novo, vou extrapolar um pouco de programa de liderança, programas de reconhecimento. Exato. Né? Aquele líder que consegue alcançar resultados junto com seu time. Eu não gosto de usar muito através de, porque parece que a gente está atravessando a pessoa. Mas com as pessoas, né? Junto com as pessoas. A gente reconhecendo essa pessoa, reconhecendo esse cara ou essa cara de que, é isso que a gente quer, a empresa entenda esse modelo, né? Quer dizer, o cara entregou seus resultados, equipe engajada, saudável, rotatividade sob controle, que vai ter sempre, mas sob controle, nada adoecido. É esse o modelo que a gente quer, então vamos reconhecer. E os outros vão olhando aquilo e vão aprendendo. Entendi. Né? Mentorias, né? Enfim, tem outros, muitos programas. Eu queria entrar nesse ponto, né? Talvez, uma vez, né, não sei, numa palestra que eu ouvi, que hoje as pessoas fazem maratonas de séries, né? Ficam um dia inteiro vendo a série, todos os capítulos, ou ficam lá 2, 3 horas no cinema vendo aquilo. E não é... E quando você vai ver o estudo, né, um curso, um treinamento, você tem evasão, você não tem a mesma dedicação. Você acha que com as novas tecnologias e novas formas de personalização de treinamento pode também aumentar o engajamento dessas lideranças? Total. E como que você está enxergando esse futuro? Total. Tanto que a gente construiu esse programa agora, que é o Lidere Mais, exatamente para tentar trazer cada vez mais o engajamento. Eu estava conversando com o pessoal que está ajudando a gente nesse programa, e assim, vamos alinhar também a nossa expectativa, sem sofrimento, o engajamento não vai ser 100%, né? Mas o máximo que a gente conseguir, a gente vai trazer frutos com isso, né? E, de novo, trazemos as coisas alinhadas. Vamos começar daí onde a gente começou, né? As coisas alinhadas, tudo conectado. Mostrando às pessoas, porque o que é óbvio não é óbvio, tá? O que é óbvio para mim, para você pode não ser. Então, eu preciso sempre estar lembrando as pessoas. Gente, só lembrando, isso aqui tem a ver com aquilo que veio dali, que veio dali. Então, amarrando aqui, chegamos aqui. E vamos construir o que para frente, o que a gente quer. Então, sempre a gente tem que fazer essa lembrança, né? Fazer essas amarrações para as pessoas entenderem. E com muito ferramental. Porque o que acontece muito nesses programas para garantir o engajamento? Um discurso muito bonito, tudo muito bem falado, com altos, né, nomes aí de filósofos e estudiosos. E o cara vê aquilo e fala, meu Deus, como eu faço isso no meu dia a dia? Quando eu voltar lá, que eu der de cara com o meu time, como é que eu uso isso? Então tem que trazer muita prática, muito ferramental, muito exercício. Esse nosso programa, a gente está desenvolvendo esse início dele, porque a ideia é que ele nunca pare, né? Mas sempre sendo
reformulado, vamos dizer assim, a gente está sempre trazendo, vai trazer conteúdo, vai trazer prática, ferramenta e momentos de sustentação. Então vai ter exercício prático do cara. Ó, isso que tu aprendeu aqui sobre feedback, ó. Vamos construir aqui uma ferramenta simplesinha. Você tem um desafio aí de fazer e depois a gente vai voltar com essa turma, que é o que a gente está chamando de sustentação, e aí? Fez? Qual foi a dificuldade? O que é que a gente pode ajudar, contribuir? Compartilha com os colegas. Outro não conseguiu fazer, travou, outro fez muito bem. E assim a gente ir construindo. Assim eu acho que o engajamento fica maior. Agora, sempre para quem está aberto a isso. Né? Eu só aprendo uma coisa se eu quiser aprender. Se eu não quiser aprender, pode vir quem for falar, Luciana, aprenda. Se eu não quero, eu não vou. Não aprendo, não abro meu coração, não abro minha cabeça. Né? É uma competência importante, né, atualmente, é a curiosidade intelectual. Mas aí é a decisão de cada um. Né? O que quer para a vida, o que quer para o futuro, para a carreira, para, enfim, desenvolvimento pessoal. A gente também vê que um outro desafio é medir o impacto desses treinamentos. Então, você tem alguma dica, alguma coisa que você vê que tem funcionado para medir o impacto desses treinamentos em relação a líderes? Eu acho que a melhor medição de resultado de treinamento e desenvolvimento, principalmente de liderança, é o alcance dos resultados. De que adiantou fazer toda essa formação e nada mudou? Mas isso, de novo, tem que vir de um desdobramento de metas bem feito também. Porque se eu tenho minhas metas definidas, individuais, mal definidas por qualquer motivo, e aí eu posso receber a formação que for, se eu for focar nessas metas mal definidas, o resultado não vai ser bom, né? Porque a coisa não estava bem amarrada. Mas se todo esse contexto for muito bem definido, o alcance de resultado das pessoas, que naturalmente se transforma em melhoria de resultado da companhia, mostra que está no caminho certo. É muito difícil você medir, vamos colocar prova? Bora. Pode colocar prova? Pode. Só para ver se a pessoa realmente ficou atenta, se assimilou algum conteúdo. Até se tem melhoria para outros módulos, né? Melhorar o próprio programa. Participação na sala. Sim, tudo isso são indicadores relevantes. Mas não é ele que vai medir o sucesso. O que vai medir sucesso, na minha opinião, é o resultado. É igual aquilo que a gente falou até num dos episódios aqui, né? Uma coisa é você saber, outra coisa é você saber fazer. Exatamente. Eu sei nadar, bate a mão, bate o pé, agora põe na piscina para ver se você vai atravessar a piscina, né? Tem que ter prática. Tem que ter a prática. E se você atravessou, você bateu sua meta, aprendeu mesmo. Isso, e no tempo certo, da forma certa, em linha reta, né? Exatamente. Né? Não é só bateu a meta, né? Bateu a meta, fazendo certo, na raia certa, no tempo, que não batia a meta, mas batia no metade do ano que passou. Exatamente. Batia a meta achando atalhos. Também não é bom, né? Tem que fazer certo. Né? Mas praticando. Outra coisa que é muito forte em desenvolvimento é exemplo, né? Sim. Por isso que eu falo, quando a gente fortalece os programas de reconhecimento e isso é mostrado na empresa, serve de exemplo. Líder de líder. Inspiradora, né? Nesse programa de liderança, desse Lidera Mais, que a gente tem diretores e gestores sêniores da companhia, a primeira coisa que a gente fez para formar o programa foi conversar com os diretores executivos, né? Os meus pares e o presidente da empresa. Né? Além da missão, visão, valores e tudo mais, que a gente já tinha esse conteúdo, né? Já tinha isso disponível, mas vocês, executivos, o que é que vocês esperam dos seus líderes? O que é que vocês sentem falta nos seus líderes, que a gente, num programa, possa ajudar? Para que isso faça sentido para todo mundo, né? E todos eles tiveram a oportunidade de dar a sua contribuição. E amarrando tudo isso, montamos um programa que acreditamos que ele foi lançado, mas o primeiro módulo vai ser em breve. Acreditamos que vai ser realmente com frutos muito legais. E o primeiro módulo é autoconhecimento, que é tudo, né? Que é isso que a gente estava falando. Se eu não quiser, eu não faço. Então tem que ter um exercício de se autoconhecer melhor, se autoavaliar, refletir sobre nós mesmos. Vai ser logo no primeiro módulo isso. Bacana. Luciana, um outro ponto aqui é sobre... Agora a gente está falando das competências, né? Então tem muitas empresas, talvez, que olham muito para hard skills e esquecem das soft skills, ou outras que olham para soft e não para hard. Como que você enxerga isso? Tem como ter um equilíbrio? Né? Quais são os parâmetros para se olhar
o quanto desenvolver de cada item, né? Você consegue veja, ter essa visão? A minha opinião é que quanto mais a gente atua como líder, a gente precisa mais desenvolver o soft. O hard a gente precisa se atualizar sempre, né? Porque, ainda mais hoje em dia, né? Que a velocidade das coisas estão loucas, né? Vamos dizer assim. Mas a gente tem um time, que esse time sim tem que estar com a competência hard bem afiada, bem atualizada. Ou você desenvolve, forma, você traz do mercado alguém que vem com conhecimento diferente, enfim. Monte sua equipe da forma e desenvolva a sua equipe da forma que você precisa, tecnicamente, principalmente, para desenvolver o que é necessário naquela área específica. Mas o líder, eu vejo, quanto mais o CEO, por exemplo. O CEO, eu não tenho a menor dúvida, eu não sou presidente de empresa, mas eu não tenho a menor dúvida que o presidente passa a maior parte do tempo dele, ele gostando ou não, ele querendo ou não, falando de pessoas, falando de comportamento, alinhando expectativa, direcionando, dando caminho, né? Os presidentes visitam as operações, para quê? Para ver o que está acontecendo na ponta, para fazer uma mentoria, né? Para alinhar uma expectativa com aquele cara do negócio ali, do que ele como presidente espera, né? E dar exemplo. Então, assim, acho que quanto mais a gente desenvolve como liderança, os soft skills, para mim, tem um peso muito forte. Aumentando o peso dele à medida que você vai... Quando a gente fala que a gente contrata uma pessoa pela técnica e demite pelo comportamento, né? Na maior parte das vezes é isso. Mas quando por exemplo, a gente no Grupo C Educacional, nós temos os diretores de unidade. Então, das unidades presenciais das faculdades. Então, tem diretores e tem reitores. Mas que a função no dia a dia é similar. Isso depende do tamanho, da complexidade da operação. A gente fica sempre discutindo. Quando a gente vai trazer no mercado, a gente vai trazer que perfil? Porque eu só entendo isso melhor agora que eu estou dentro de uma empresa de educação. Eu não tinha essa visão antes. Mas ele é o diretor de uma unidade de negócio. Ele tem um DRE para alcançar, ele tem um resultado financeiro. Sim. Ele tem a margem dele, ele tem o EBITDA dele. Ele tem, meio que varejo até o processo, porque ele tem captação de aluno. Isso é um indicador forte nesse mercado. Retenção. Então, eu trago uma pessoa com esse perfil, comercialzão, negócio, né, resultado financeiro e tal, ou eu trago uma pessoa acadêmica. Porque eu também tenho um MEC, eu também tenho, né? Então, a gente prefere trazer conhecimento MEC mais difícil, assim, então a gente acaba trazendo com esse conhecimento. E essa parte mais técnica de DRE, de entendimento de número, de não sei o que, a gente desenvolve, a gente prefere fazer isso, porque dá para desenvolver. Né? A gente desenvolve na casa. Mas quando a gente fala de comportamento, é o que faz a diferença, competências comportamentais, quando a gente vai num negócio e vai no outro. E não é surpresa quando a gente olha os resultados, né, vão de encontro a isso, eles acompanham isso, a gente vê aquela área que tem um gestor mais completo, vamos dizer assim, em todos os aspectos, inclusive de competências comportamentais, os resultados chegam também. Tirando uma situação ou outra que é bem pontual, que a atitude do líder não vai fazer diferença porque é o mercado, enfim, alguma coisa muito pontual, o resultado vem junto, né? Você entra numa área, numa diretoria, numa unidade que tem esse gestor mais completo, você percebe o clima, inclusive, das pessoas. Você vai conversar com as pessoas, você vê o ambiente como está, né? E quando isso não está bem desenvolvido, ou o gestor não quer ou não consegue se desenvolver, a gente sente um clima diferente quando a gente chega numa operação, né? Uma operação mais adoecida, mais pesada, mais tensa, mais medrosa. Medo é horrível. Né? Medo é horrível para resultado, né? Você tem que ter respeito, receio, controle, né? Fazer as coisas com atenção, lógico. Mas medo é muito ruim. Medo não traz inovação, né? A gente fala muito de intraempreendedorismo. Como é que a gente vai ter isso nas pessoas, né? Se as pessoas têm medo. Então, é complexo, mas é por aí. Boa, Lu.
E também trazendo aqui um outro aspecto que muitos RHs tentam implantar treinamentos de desenvolvimento de liderança, mas a alta gestão muitas vezes não quer ou não enxerga esse valor. Então, quais argumentos o RH ele pode utilizar para essa alta gestão, sabe? Olha, se a gente fizer tal coisa, nosso resultado vai melhorar, enfim. Qual seria seu conselho, vamos dizer assim, para esse RH? Veja, aí voltamos para a questão do RH com posicionamento estratégico, né? Então, a gente não pode conversar e vender, vamos dizer assim, internamente, isso é uma venda, né? Interna, para o nosso CEO, por exemplo, o presidente ou um diretor, né, daquela empresa, com argumentos leves. Ou com um argumento de que todo mundo está fazendo, só a gente que não faz. Aí ele vai dizer, feito minha mãe, né? Você não é todo mundo, né? A gente não é todo mundo. Por que todo mundo faz, eu vou ter que fazer, né? Eu tenho que trazer argumentos. E se a gente trabalha com indicadores, que a nossa área tem muitos indicadores, né? A gente infelizmente ainda vê, RHs, por favor, fiquem atentos a isso. Mas a gente ainda vê muita área de recursos humanos, gestão de pessoas, gestão, o nome que queira dar, sem informação, sem usar os dados existentes, porque os dados existem, né? Só tem que transformar. Então, por exemplo, como é que está a rotatividade de pessoas na empresa? Como é que está a análise dessa rotatividade? Por que as pessoas, elas estão mais saindo, pedindo demissão, ou é a empresa que demite? Para cada situação vai ser uma tratativa diferente. O líder está impactando em que nisso? Na escolha do seu time, no desenvolvimento do seu time, na forma de condução do time que faz com que as pessoas peçam demissão. Muita gente, nas pesquisas mostram, né, as pessoas, a maioria, sai da empresa por causa do líder. E fica na empresa por causa do líder. Né? Quando você faz um programa, uma avaliação de clima organizacional, qualquer ferramenta, mas que estratifique por área, por unidade dentro de uma organização, você veja, a mesma empresa, mesmas políticas, tudo igualzinho, todo mundo pratica a mesma coisa, só que aquela área tem um resultado de clima organizacional na pesquisa muito melhor que aquela outra. Como foi essa mágica? O que será que está acontecendo? Por que uma tem uma resposta diferente da outra na mesma empresa com as mesmas políticas e os mesmos processos? Líder. Né? Então, clima organizacional, se tem canal de denúncia, como é que está o canal? Quais são as denúncias que estão chegando? Adoecimento, afastamento. As pessoas estão se afastando, agora se fala muito, né? As pessoas estão adoecendo, a gente não pode se esconder disso. Né? Então, existe muito adoecimento mental, o burnout. Apesar que a gente sabe que existe muita distorção, muita gente se aproveitando de uma situação para criar um cenário. Lógico que aí não é um RH romântico, não. É um RH estratégico, com fatos e dados, atento, atualizado, também atento a isso. Opa, esse comportamento é de fato ou a gente tem uma outra tratativa aqui também. Mas usando esses dados todos, você consegue ir lá no CEO para dizer, ó, o cenário. A gente precisa desenvolver nossa liderança. Né? Mas às vezes também não é o momento. E não tem que sofrer. Ah, não foi aprovado. Ok, não era o momento ainda. Tem que ter essa leitura também. Né? Quando eu cheguei no grupo, eu priorizei a parte estrutural de metas e indicadores. Eu achei que era, no meu entendimento, era um passo importante para fazer com que todo mundo soubesse o que a empresa espera dele, para poder fazer todo mundo estar alinhado. Depois disso, a gente tem que complementar agora essa formação. A gente precisa dizer agora o como conduzir a equipe para fazer esse resultado que a gente está dizendo que eles precisam fazer. Quando, obviamente, não foi tão simples a conversa, um pouco mais estruturada, mas quando você amarra tudo isso, você mostra com fatos que aquilo está... Você é o dono da empresa, você é o presidente da empresa, você quer o resultado. Você fala, me diz o que é que vai trazer resultado que eu topo. É assim, né? E está certo. Se a gente consegue mostrar isso, aí vai da habilidade, do preparo, né, da preparação do profissional de recursos humanos para fazer essa tratativa, né? Mas tem que usar essas ferramentas, esses indicadores para isso. A Luciana, usei tudo, não tem quem convença. O dono da empresa ou o presidente da empresa não se convence de que esses processos são importantes. Aí, desculpa a minha franqueza, avalie se você deve continuar nessa empresa. Se ela é uma empresa para você, como um RH, que você se posiciona, que você quer construir, que você acredita, se essa é uma empresa que vai dar o espaço. Se não,
decisões precisam ser tomadas aí, né? Perfeito. Luciana, acho que essa pergunta agora, olhando para o futuro e pensando transformações tecnológicas, hoje a gente tem AI, tem esses realidade virtual e tudo mais, e aí nem é só uma pergunta para o RH de aprendizagem, até você está no negócio educação. O que você vê ali que vai impactar o como, se você tem alguma ideia, se vai melhorar bastante o processo de aprendizagem ou não? O que você está vendo aí de tendências que vão impactar ali o processo de aprendizagem, treinamento e desenvolvimento? Eu acho que sim, eu acho que tem um caminho aí muito interessante que já iniciou, né? Como tudo na vida, se não for bem utilizado, pode ser para o mal, então tem que ser, né? Tem que tomar cuidado. Mas, por exemplo, na área da educação, a gente vem, no Grupo C Educacional, a gente vem transformando e revisitando alguns calendários acadêmicos e alguns processos né, e grades curriculares e tudo mais, para trazer, já colocar na nossa agenda, vamos chamar assim, da empresa e dos alunos e dos professores, essas novas tecnologias, né? Não adianta a gente ir contra elas, né? A gente precisa usar o bom delas, né? Para contribuir para o desenvolvimento, porque a gente é uma empresa que transforma a gente para o futuro, é a nossa frase, nosso slogan. Então, como é que a gente vai desenvolver, transformar e formar pessoas para o futuro se a gente não estiver conectada né, não estivermos conectados com as modernidades desse futuro, que já é hoje, né? O futuro não é amanhã, não, já é hoje. Então, a inteligência artificial, né? Essa questão das gerações é uma realidade. Sim. A gente vai trabalhar. Eu tenho mais de 50 anos, eu tenho 55. Há uns anos atrás, 55 estava aposentada. Eu não pretendo nem tão cedo parar. Né? Então, eu tenho profissionais que eu conheço, super ativo, atualizadíssimo, de causar inveja, que tem mais de 70. Então, ao mesmo tempo, a gente tem o de 18, o de 20 que está entrando. A gente tem que, né, também trabalhar com tudo isso. Mas eu vejo de forma muito positiva e muito otimista o movimento do mercado. Acho que todos estão atentos a isso. Cabe a gente saber utilizar, né? Saber utilizar da melhor forma. Empreendedorismo, a gente tem isso na nossa agenda também, tanto interno com os colaboradores, que seria o intraempreendedorismo, como na agenda com os alunos, né? Nas grades curriculares de formar os alunos como empreendedores também, né? Isso aí é um movimento também de futuro, né? De atual e futuro. Então, eu estou bastante otimista com o que eu estou vendo aí do movimento. Acho que a gente vai presenciar coisas boas por aí. Ótimo. Perfeito. Mari, queria fazer a última pergunta para Luciana, mas na verdade não é uma pergunta, né? De tudo que a gente falou aqui, uma última mensagem sua, uma inspiração para quem está nos ouvindo, ou dica, uma coisa que você acha, não, eu preciso é uma coisa que eu falaria aqui como uma última mensagem para o nosso público. O que eu gostaria de deixar assim, uma reflexão, na verdade, é que a gente fala muito RH estratégico. Todos que passaram aqui, com certeza, teve alguma falinha que soltou essa, RH estratégico. E algumas rodas de conversas com pessoas da área de RH, né, com profissionais da área de RH, às vezes se questionam muito desse espaço e dessa posição. Mas eu acho que cabe uma autorreflexão do próprio RH. Você está preparado e se preparando para ter um posicionamento estratégico? Porque ninguém vai botar você numa cadeira, na diretoria, discutindo o negócio, discutindo algumas coisas, se você não estiver preparado, por mais que você queira, por mais que você diga, né? Não, mas eu sou um RH estratégico. Mas não é dizer, né? É de fato ser, né? Trabalhei na Ambev há uns anos atrás e tinha um programa lá que era ser e parecer dominante. É mais ou menos isso, né? Não pode só parecer, tem que ser, né? Tem que ser de fato, né? Ter conteúdo. Então, eu acho que fica essa reflexão para os nossos RHs aí. Legal. Queremos ser, de fato, estratégicos? Vamos estudar, vamos nos preparar, vamos realmente nos posicionar assim. E não esperar que a cadeira e o espaço vai ser dado de forma gratuita. Não vai. Muito obrigado, Luciana. Aqui no final, a gente, né, te abre também o espaço para você quiser compartilhar suas redes sociais, eu digo, como alguém que queira conectar com você, fazer um benchmarking.
pode conectar Quem você. me conhece sabe que eu sou super disponível, obviamente, administrando a agenda, que não é fácil. Mas eu gosto de trocar, gosto de compartilhar e estou disponível, estou à disposição dentro, obviamente, do limite da agenda. Mas minha rede social no Instagram é o Luciana Leão 1, número 1. Não porque eu sou a número 1, tá, gente? É porque eu testei lá na hora de fazer, né? Na época, e foi o que deu. Mas é a número 1. Mas, não, É da época da Brahma. Daquela mãozinha, número né? Eu sou a número 1 dos irmãos, se algum estiver me ouvindo, né? De Dona Vera. Eu sei Vai que eu sou a ouvir. queridinha número 1 dela. E meu LinkedIn, Luciana Leão, né? Fácil Sim. de encontrar. E estou disponível, para vocês também. Agradeço muito o espaço. E vamos construir aí esse futuro, essa estrada bonita. Vamos sim, não. Nós que agradecemos, né? E desculpa a minha voz, eu preciso dizer, não falei. Tô rouca, gente. Eu sei que eu tenho uma voz grave, mas não tanto. Peço desculpas, mas eu tô saindo aí de uma bronquite, mas consegui falar sem tossir, tá tudo bem. Não, ótimo. Foi Luciana ótimo. que propiciou conseguir falar a palavra. Toda essa nossa intertemporada, né, aqui em Recife. E foi maravilhosa. E vamos voltar. Aguardem. Volte. Né? Comi Mari, muito obrigado. bolo de rolo. É isso aí. Bom demais. Mário, obrigado também por estar aqui comigo, dando esse suporte Obrigada, todo. Imagina. Vamos para os próximos, né? Bora pros próximos. Sucesso aí, né, no É. projeto. Obrigada, Lu. Foi ótimo. Obrigada. Pessoal, então estamos encerrando esse episódio, mas como eu falei, se você gostou, curte aí, compartilha para quem precisa de ouvir o que a gente discutiu aqui, que vai se inspirar, vai se impactar, vai querer transformar a sua organização. Muito obrigado e até o próximo episódio.